Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Também a você que nos assiste pela TV Câmara e redes sociais do Parlamento Caxiense. Realizamos hoje o painel alusivo à Semana Municipal da Participação da Mulher na Política, atividade realizada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Em nome da presidente da Câmara de Vereadores, senhora vereadora Marisol Santos, queremos agradecer a presença da coordenadora do CONDIM, Rita Elizabeth Correia, diretora de Proteção Social da Secretaria Municipal de Proteção e Segurança de Caxias do Sul, Giane Schulz, Janaína Nascimento, fundadora do Instituto Rosa de Leste, Júlia Bertolucci, líder do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul, Centro de Referência da Mulher, em nome de Ilva Ina Santos da Cunha, representante da deputado Socella, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Cecília Posa, coordenadora da União Brasileira de Mulheres, Jocely, Liz Caberlon, representante do Fórum da Mulher Caxiense, secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos, Eremi Melo, analista jurídica da CDL Mulher, Mariana Machado, assessoria da deputada Denise Pessoa, Maria Bárbara Munari, coordenadora do CTB Regional Serra, Ivanir Perrone. Estamos na Semana Municipal da Participação da Mulher na Política, instituída pela Lei nº 8.786, de 18 de março de 2022. Ela é realizada anualmente na primeira semana do mês de novembro, com o objetivo de conscientizar o público feminino sobre a importância da participação na atividade política e incentivar as filiadas a partidos políticos a concorrer em cargos eletivos. A semana também é um espaço para palestras, seminários e outras atividades que buscam capacitar e estimular o envolvimento das mulheres neste espaço de decisão. Por isso, hoje, convidamos para um bate-papo as vereadoras da atual legislatura e as vereadoras eleitas, que tomam posse no dia 1º de janeiro de 2025. São elas: Andressa Marques, vereadora eleita pelo PCdoB, Daiane Melo, vereadora eleita pelo PL, Estela Balardim, vereadora do PT, Marisol Santos, vereadora do PSDB, Rose Frigeri, vereadora do PT, Sandra Boneto, vereadora eleita pelo Partido Novo, Tatiane Frisso, vereadora do PSDB. A condução do painel nesta noite é da jornalista da casa, Carol Dallagnol. Nesse momento, convidamos a presidente do Legislativo Caxiense, vereadora Marisol Santos, para fazer a sua saudação. Muito bem, muito boa noite a todos que estão aqui conosco no plenário. Vocês podem responder. Muito boa noite. Adoro. A gente veio para falar hoje sobre a voz, sobre a nossa voz. Ouvir a voz de vocês é muito importante para todas nós aqui, as vereadoras dessa casa. Muito boa noite também para quem não pode nos responder, mas que a gente vai ouvir de alguma forma, nesse momento ou em todos os outros momentos da Câmara de Vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara nesse momento também, muito boa noite, obrigada pela companhia de vocês. Quero ser muito breve, mas preciso dizer, a gente já vem reforçando isso nos últimos tempos, e aí agradecendo a cada uma das presenças aqui, e ao carinho conosco, a atenção conosco, e principalmente por acompanhar efetivamente o trabalho dessa casa, o nosso agradecimento, a nossa gratidão. A gente vem falando muito sobre isso, eu estreava, né? Essa é a minha primeira legislatura na Câmara, da nossa alegria imensa de termos e de participarmos da legislatura com o maior número de mulheres vereadoras, quando éramos 5. Agora nós somos, como eu falei no dia da eleição, a Casa das 7 Mulheres, com muita alegria também. E tenho certeza que não só 7,
porque por essa plateia que nós temos aqui hoje, pelas vereadoras que eu tenho certeza que seguirão trabalhando conosco pela cidade e que não estarão na próxima legislatura efetivamente nessas bancadas, mas estarão conosco, eu tenho certeza que sim. Nós somos muito mais do que 7. E só quero fazer uma referência que quando eu penso, e eu estou desde cedo hoje, era antes das 8 horas da manhã, eu já estava no Lux Teatro para um evento, um encontro de humanização, onde eu falei um pouco sobre a questão da comunicação para inspirar as pessoas e, obviamente, falei sobre lideranças femininas, porque nós estávamos num público com muitas mulheres, aliás, a maior parte delas da área de saúde, mas da importância efetiva da nossa participação aqui para discutir todos os assuntos que interferem nas nossas vidas. E aí lá eu fiz um relato assim um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, porque às vezes, mulheres, eu ainda tenho a sensação de que há um recorte na minha vida, porque se eu voltar 5, agora talvez 6, 5 anos e meio, 6 anos, mas 5 com certeza, se eu voltar atrás, eu jamais me imaginaria nesse lugar onde eu estou. Nem como vereadora e absolutamente muito menos como presidente dessa casa. Nós mulheres, somos seres realmente muito especiais pela nossa capacidade de resistência, de resiliência, de consistência, de percepção da necessidade de mudança e também da necessidade de acolher as outras e as demandas que vão surgindo. Que seja um debate proveitoso, que a gente conheça um pouco mais dessas mulheres que estão entrando, que a gente possa também ter a experiência das que estão conosco hoje e mais com o carinho de todos vocês. Contem sempre conosco, essa casa vai ser cada vez mais feminina, eu tenho certeza disso, nós estamos nesse caminho. Obrigada. Convidamos neste momento a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Rose Frigeri, para também realizar a sua saudação. Boa noite, então, a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, por essas mulheres e os homens também que estão aqui presentes, a minhas colegas, futuras colegas vereadoras, a todo mundo que puder acompanhar esse debate, esse painel, que é uma coisa muito importante para a democracia e para a nossa cidade. Eu também costumo dizer que a discussão das mulheres da política é um tema central e nós vamos fazer esse debate, então não vou iniciar aqui, mas uma das questões importantes para que isso ocorra é exatamente debatendo. Eu tive a oportunidade, quando eu entrei em 2021, bem no início de 2021, ainda como suplente, de apresentar esse projeto de lei, que foi meu segundo projeto de lei aqui na Câmara, e que, com muito orgulho, cerca de um ano depois, ele foi aprovado por unanimidade pelos colegas vereadores, e tantas atividades já foi feita. Eu lembro 2022, era a Estela, a vereadora Estela da PEN, foi feito o debate. O ano passado nós fizemos várias atividades, cine-debate, fomos em escolas, e agora mais esse momento de discutir a participação da mulher na política. Porque eu sempre costumo dizer, né, quando uma casa que representa 52%, deveria representar 52% de mulheres, nós termos 1, 2, como já teve há algum tempo, esta é a primeira primeiro mandato que teve 5 mulheres. E mais, 10 mulheres passaram por aqui nesses 4 anos. Porque além das 5 titulares agora, tiveram mais 5 mulheres assumindo em algum momento. Então, foi um mandato importante, nós aproveitamos e fizemos muitos debates de questões específicas das mulheres, questões que só as mulheres trazem para o debate, e com certeza a gente vai conseguir aprofundar essa luta também. Para concluir, né, 3 de novembro,
de 1930 foi o Código Eleitoral que permitiu que as mulheres começassem a exercer o seu direito de voto e serem protagonistas da história e não apenas espectadoras. Não tem 100 anos. Os homens, né, com a proclamação da República, já conquistaram o direito ao voto. As mulheres, bem depois, com muita luta, com muito debate, com muita discussão nos parlamentos, nos executivos. Então, foi um momento histórico importante, que é o que a gente vem fazendo até hoje, porque esta luta avançou muito, mas ela é permanente e será eterna até nós encontrarmos e conquistarmos a igualdade de direito entre homens e mulheres. Muito obrigada e um ótimo debate, uma ótima conversa para nós. Convidamos a todos, então, para acompanhar a partir de agora o painel Mulheres na Política. Obrigada, Rafa. Muito boa noite para vocês que estão aqui no plenário. Muito boa noite para você também que acompanha a gente ao vivo pelas redes sociais do Parlamento Caxiense e também pela TV Câmara Caxias. Muito boa noite a vocês, mulheres fortes, lutadoras, que estão dentro do parlamento, um espaço que é difícil, mas que é importante. Ó, a Clarice, vou quebrar aqui o meu roteiro, só citar a coordenadora do CONDIM, Rita Elizabeth Correia, Fernanda Borges, vice-presidente do Senalba, e presidente do PL Mulher Caxias do Sul, Virgínia Boff. Muito obrigada, gente, pela presença. Então, muito boa noite a vocês, mulheres que estão aqui, que toparam esse convite organizado pela Procuradoria Especial da Mulher. A gente fala que participação na política, mais mulheres na política, é uma forma de transformar a sociedade que a gente tem, inclusive. Então, primeiro, essa primeira rodada de conversa, a gente vai chamar vocês por ordem alfabética, e aí vocês têm a oportunidade de fazer uma saudação. As meninas que não fizeram, a Marisol e a Rose já fizeram, mas vocês também vão ter a oportunidade de falar quem vocês são também. Então, começo com a Andressa Marques, eleita pelo PCdoB, já era da casa, foi em outro momento suplente aqui, agora volta na casa sendo eleita aqui na Câmara de Vereadores. Fazer uma saudação e também explicando quem você é. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada, Carol. Obrigada, vereadoras. Para mim, primeiramente, é dizer assim que é um imenso prazer estar aqui, porque nós sabemos que esse é um espaço de direito, mas também de privilégio, numa sociedade que ainda nega muitos direitos para as mulheres, né? Então, com certeza, se nós estamos aqui é porque nós somos resistência, né, de todas as formas possíveis. Então, como foi falado, eu digo, Andressa, eu gosto do meu nome, mas tem coisas boas e ruins, né? Foi a primeira, na ordem alfabética, agora tem outra Andressa, minha xará também, que não pôde estar aqui, mas é bom e ruim, né? Mas eu queria, na verdade, fazer uma saudação, primeiramente, para as mulheres aqui, em nome da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, saudar todas as entidades que estão aqui. A UBM é uma organização que eu faço parte, né, desde a adolescência, desde que eu comecei a minha militância, e é a organização onde eu aprendi muito sobre essa luta das mulheres, né, sobre o que é o feminismo, sobre o que é ser mulher na sociedade e na política, né. Então, acredito que todas nós partimos de algum lugar, de entidades, de partidos que nos auxiliaram nesse processo de conscientização, né, de compreender quem nós somos e o que nós pensamos. Então, saudar a União Brasileira de Mulheres, saudar o Instituto Rosa do Oeste, que é uma entidade parceira, que está aqui presente também, o CONDIM, né, representado pela Rita, que é uma parceira de muitas lutas também, que tem um papel essencial, né, na fiscalização e acompanhamento das políticas públicas, as mulheres ali do Brasil, né, uma outra organização importante na nossa cidade, a Coordenadoria da Mulher, todos os grupos, sindicatos, enfim, entidades que são e fazem um trabalho, né, sobre a questão da mulher na cidade. Para finalizar, que é só uma saudação, né, poderia ficar aqui até amanhã, saudando todo mundo, enfim. Mas queria falar um pouco sobre mim, assim, mas eu acho que quando eu falo sobre as entidades que eu participo, a UBM, o próprio PCdoB, né, que é o meu partido, é importante dizer, sou a primeira mulher do PCdoB a assumir esse espaço. Nós nunca tivemos outra mulher, né, na Câmara de Vereadores assumir como suplente e agora como vereadora titular.
falar de mim é falar também sobre essas entidades, né? Então, eu sou uma mulher, filha de trabalhadores, inclusive minha mãe está aqui, né? Que não sou de Caxias, sou da fronteira, sou assistente social de formação, né? E tive o acesso à universidade porque tive a oportunidade, foi com bolsa do ProUni, fui estudante de escola pública e província de Mendoza, lá do bairro Cruzeiro, inclusive o Marcelo. Conheço várias pessoas da época do movimento estudantil, né? A própria Estela, enfim. Então, tem muita gente que participa da política de formas diferentes, que demonstra o quanto é importante os movimentos que a gente faz parte como um movimento estudantil. Então, foi na luta, né, pela educação, pelo acesso à educação, no caso, na época, era a vinda da URGS para Caxias, que eu me engajei e comecei a participar da política. Então, essa luta organizada, os movimentos que a gente faz, as pautas que a gente propõe, às vezes a gente acredita que elas não fazem a diferença, mas elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, nós, mulheres eleitas, temos um papel fundamental na nossa cidade. Nós estamos fazendo história, né? Eu estava lendo esses dias um livro do Mansueto Serafini que fala sobre a história de Caxias do Sul, para poder compreender um pouco mais os nossos processos. Mas aquele livro é majoritariamente contado a partir dos olhos dos homens. E eu fiquei refletindo, quando que nós mulheres vamos escrever a nossa história? Nós estamos escrevendo agora, né? E a gente vai deixar esse legado, né, para as que virão também. Eu tenho certeza que todas que estão aqui não querem que isso fique só na gente. E a gente não quer que a próxima legislatura tenha menos mulheres do que tem hoje. A gente quer cada vez mais, né? E juntas, unidas, né? Acho que nós mulheres temos uma característica que, apesar das siglas partidárias, a gente se une, né? Em pautas que nos interessam, em pautas que beneficiam a sociedade. Então, eu tenho essa esperança nessa legislatura e tenho certeza que a gente vai ter várias pautas unificadas para poder lutar juntas. Então, é uma honra para mim estar aqui, gurias. Contem comigo para as batalhas, contem comigo para todas as lutas justas da nossa cidade. Obrigada, Andressa. Que bom que você lembra, né, dessa questão de ampliar o número, né? A gente cita aqui para vocês que hoje a gente tem a bancada com 5 mulheres eleitas, né, nessa legislatura, e a próxima vão ser 7 mulheres. Então, teve uma ampliação aí desse número. Agora, eu convido a Daiane Mello, eleita pelo PL, a ocupar a fala também. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite à presidente dessa casa, à presidente da PEN, a todas essas vereadoras, lutadoras, porque mulheres são lutadoras, né? A Carol, que está mediando, e a todos vocês presentes nessa noite. Eu sou a Daiane Mello, sou moradora do bairro Fátima, e nessa eleição eu conquistei a marca dos 5.034 votos, sendo a mulher mais votada da cidade. Eu me orgulho muito disso, porque na eleição de 2020 eu fiquei de fora por muito pouco. Eu fiz 2.445 votos, era a 11ª e acabei não assumindo pela questão, né, do quociente eleitoral. Mas eu acho que tudo isso tem um propósito e agora é a vez de nós fazermos realmente a Casa das 7 Mulheres, né? Então, eu sou formada em Comunicação Social, Relações Públicas, tenho uma filha de 9 anos e já participo há muito tempo da questão da política, exatamente porque eu acredito que a mulher, ela olha a situação de outro ângulo. Um exemplo disso é que eu cheguei a assumir a Câmara em 2015, né, como suplente, e eu fiz a denúncia da cobrança adicional dos partos, né. Fiz tanto na promotoria quanto aqui na Câmara, subi muitas vezes nessa tribuna e isso que a Andressa disse de a gente se une mesmo. Porque as outras vereadoras, tinha a vereadora Denise, e ela foi muito parceira, e a gente fez muitos debates na casa sobre isso. E, né, levantou uma leva de mulheres aí. E a maioria era homens aqui dentro. E eles diziam assim, eu já passei por isso. Mas eu não sabia que... eu não ia denunciar, né? E eu, né, como aconteceu comigo, eu estava grávida da Yasmin. Quando eu vi que era uma cobrança ilegal, eu
disse, não, eu vou denunciar. Porque quantas mulheres, não só na nossa cidade, mas é uma cobrança que acontece no estado e no país, estão pagando por alguma coisa que passa batido. E aos olhos de uma mulher, a situação é diferente. Então, a mulher, ela enxerga mais, ela enxerga além do óbvio, né? Então, isso, eu acredito que tem que ter mulheres nos locais de decisão, porque as mulheres realmente fazem a diferença. E eu agradeço a Virgínia, presidente do PL Mulher, que está presente aí conosco, o partido que me convidou para concorrer e me oportunizar estar aqui na Câmara de Vereadores a partir de 2025. Obrigada, Daiane. Seguindo a ordem alfabética, a gente conversa agora com Estela Balardim, vereadora do PT. Boa noite, Carol. Muito obrigada. Que honra ter um debate mediado, ter uma conversa mediada por você. Gostaria de saudar as nossas vereadoras mais antigas e as nossas vereadoras mais jovens que chegarão aqui na casa, em especial a Andressa, ser mulher, jovem, oriunda de periferia na política é um desafio muito grande. E é isso, que bom que agora seremos duas. Gostaria de saudar a todas e todos vocês. Falo todos, porque eu acho que a gente precisa também fazer essa saudação a vocês, homens, que vieram acompanhar esse debate. Eu vejo aqui vários rostos conhecidos de homens que eu sei que estão ao lado das mulheres. É uma luta que deve ser protagonizada por nós. Esse espaço da fala, da voz, do dizer como que é a vivência e a prática do ser mulher na política é nossa. Então, esse espaço é nosso. Mas ter vocês aqui torna esse espaço ainda mais significativo, mais potente. Ter diversas entidades aqui torna esse debate, esse espaço extremamente potente. Porque eu estava conversando com a vereadora Marisol, que imagina, com 5 éramos as maiores, mas ainda nos sentimos poucas. Agora, com 7, somos maiores ainda, mas ainda seremos poucas. E imagina nos momentos em que teve uma aqui dentro. O que essa uma não passou aqui? O que ela não ouviu? O que ela não teve que ignorar? Que coisas que ela não viveu dentro dessa Câmara que ficou escondido. A gente não tinha fraudário na Câmara de Vereadores. Um espaço que é a casa do povo, mas que nunca foi a casa para as mulheres. E agora a gente está reescrevendo a história para dizer que sim, esse espaço também é nosso. E a força de nós estarmos conseguindo fazer um debate potente se demonstra que é porque nós somos seres coletivos. Fundamentalmente nós mulheres. A gente aprende que a rede de apoio é fundamental na maternidade. A gente aprende que para nos elegermos, a gente precisa que nossos partidos, a gente precisa que as pessoas que estão ao nosso redor façam com que a gente acredite no nosso potencial. Porque essa estrutura social faz com que a gente duvide muito das nossas capacidades. Então, é só estando junto e juntas de outras mulheres que a gente consegue. E é por isso que eu acho que é tão pluripartidário o nosso movimento. Eu falo com muita felicidade do quanto eu me aproximei da vereadora Tati, por ver nela o símbolo assim da luta aqui dentro da Câmara pela questão da violência doméstica. E isso é muito importante. Nos mostra que a gente tem muito mais em comum no que lutar para diminuir a desigualdade. Então, eu sou, para finalizar e me apresentar, a vereadora Estela Balardim. Me elegi a primeira vez com 21, me tornando a vereadora mais jovem da história de Caxias, o que é outro desafio, e é isso, né? Todos os preconceitos, todas as desigualdades, elas estão interligadas. Então, se tu é negra e mulher, vai ser mais difícil ainda. Se tu é da periferia, vai ser mais difícil ainda. Então, é importante sempre a gente falar sobre todos os pontos, porque, às vezes, as pessoas
do senso comum ou que querem que essa estrutura se mantenha, diz que a gente está setorizando ou fazendo mimimi quando a gente fala de todas as pautas. Mas falar de todas as pautas é mostrar que somos diversas e que ocupamos diversos espaços e que cada espaço traz as suas dores, as suas vitórias, os seus sorrisos. E é com um sorriso que a mulher faz resistência. Porque mesmo tomando muita bola nas costas, a gente... Um termo extremamente machista. A gente vai, levanta a cabeça e dá um jeito de cuidar da vida, de cuidar da casa, de cuidar dos estudos. E a gente tem que cada vez mais aprender a cuidar da gente mesma, que isso também é um desafio. Muito obrigada. Obrigada, Estela. A gente lembra que o convite foi feito para Gladys Frisso e também para Andressa Malman, mas elas não puderam, então, comparecer nesse evento. Então, agora a gente escuta Marisol Santos. Sim, você tem a oportunidade de falar quem você é. Okay. Vereadora do PSDB. Ok, eu tinha entendido que não, né? Eu já tinha feito minha saudação, então vai ser muito breve. Eu sou Marisol Santos, vereadora reeleita, né, para essa segunda legislatura, muito feliz com a oportunidade de seguir trabalhando com tantas pautas importantes. A vereadora Estela fez referência, a gente falava lá, logo que eleitas, né, que quando a gente entra aqui, as pessoas têm talvez essa visão de que a gente vem para defender as pautas que são prioritariamente femininas, né, e nós viemos também. Combate à violência, essas questões todas que envolvem a maternidade, todo esse cuidado, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente vem para mostrar é que a gente precisa estar envolvido em todas as pautas, né? Porque todas as pautas da cidade, todas as pautas envolvem as mulheres, envolvem a nossa vida, do transporte público, a finanças, a economia, turismo, saúde, educação, enfim. Absolutamente tudo. Então, eu estou muito feliz, mais uma vez, eu já parabenizei, a gente já se encontrou em vários momentos, já falei para as minhas colegas da atual legislatura do orgulho que eu tenho, de todo o trabalho que a gente fez, do que a gente conseguiu acompanhar, do quanto a gente conseguiu dar as mãos em pautas que eram importantes, e só dizer que estamos todas muito felizes com esse aumento e com a certeza de que a gente pode ainda assim, por sermos a maioria da população, por sermos a maioria do eleitorado, termos essa representação também, não só aqui na Câmara, mas em todos os espaços de poder. A gente precisa pensar que as mulheres não podem estar somente como secretárias, né, Tati, que a gente falava lá no começo, não pode secretárias, eu quero dizer, numa mesa diretora, era essa a ideia. Elas não podem ser só a vice de qualquer situação, elas não podem não estar efetivamente à frente dos nossos sindicatos, das nossas associações. Nós precisamos ocupar o lugar de protagonistas, que é o nosso. Obrigada. Obrigada, Marisol. Antes de passar para a Rose Frigieri, eu agradeço, então, a presença de Maurício Rossini dos Santos, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caxias do Sul, e representante da Comissão de Diretores e Diretoras de Caxias do Sul, Ângela Honorato. Muito obrigada. Agora sim, Rose Frigieri, vereadora do PT. Sua vez. Boa noite novamente, né? Eu tenho também muito orgulho de estar há muitos anos nessa luta, nessa das mulheres e muitas outras, né? Eu vou me apresentar, que é esse o propósito. Eu estou exatamente há 50 anos lutando, eu nunca parei. E a minha primeira eleição foi para presidente do Grêmio, não era Grêmio Estudantil, era os Centros Cívicos. Na época da ditadura, eles combatiam, né, fecharam os Grêmios Estudantil, então tinha o Centro Cívico no Clemente Pinto, eu concorri, fui eleita, era chapa 2, me lembro disso, e de lá para cá assumi o Grêmio Estudantil do São Carlos, fui a primeira mulher presidente do DCE da UX, é uma honra isso para mim também, e sempre participei em todos os movimentos sindical, na OAB, que eu sou advogada também, movimento de mulheres, sempre foi minha história, no partido, né, o Partido dos Trabalhadores, fui da executiva estadual, na municipal, enfim, estou há muitos anos aí na luta
E isso para mim é um orgulho porque eu tenho ainda muita energia e não desisti. Então, acho que isso, em que pese os preconceitos também, vereadora Estela, porque os preconceitos às vezes não é só com os jovens, né? Existem muitos preconceitos sobre as mulheres, né? Falando dessa questão mesmo do etarismo, eu acho que é uma pauta também importante para a gente fazer, um debate nesse sentido, né? Então, eu estou vereadora agora, a primeira vez que eu concorri, porque eu fugi muito disso, eu cheguei embora para Porto Alegre uma época para não concorrer, porque eu não conseguia dizer não. Então, eu saí da cidade, né, porque o partido pressionava muito. Eu tenho certeza que foi por isso que eu fui para Porto Alegre. Eu concorri pela primeira vez em 2020, fiquei como primeira suplente, assumi algumas vezes como suplente e definitivamente, então, quando a vereadora Denise Pessoa, que também quero fazer uma referência à história dela aqui nessa Câmara, né, se tornou deputada federal. E também eu sou vereadora agora, fui reeleita, mas sou advogada e professora de História. Eu fiz o curso de Direito e de História praticamente juntos, né? Me formei com uma diferença de 1 ano. Tenho pós em Sociologia, História do Brasil também, mas sempre me dediquei então à questão da educação. Mas agora, como foi colocado aqui, nós somos vereadoras de todas as pautas. E eu acho uma coisa bem interessante, que depois no debate eu tenho certeza que não vai se ter oportunidade para dizer, que é mais ou menos isso. A questão das mulheres, ela não pode ser uma pauta específica. Nós precisamos lutar e debater para construir uma cidade também para as mulheres. E quando a gente fala da saúde, do transporte, da cultura, dos espaços de lazeres, de todos os espaços na sociedade, tem a questão específica das mulheres, da educação. Então, a pauta das mulheres, ela precisa, eu acho que é isso que nós tentamos fazer, né, tanto agora como daqui para frente, mas permear todos os aspectos da nossa cidade, porque nós precisamos construir uma cidade do ponto de vista das mulheres, com espaço também para as mulheres. Então, acho que esse é o nosso grande desafio e essa é a mensagem que eu queria dar agora de início. Obrigada. Obrigada, Rose. Agora a gente escuta a Sandra Boneto, que é vereadora eleita pelo Novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Boa noite, vereadoras. Boa noite, servidores da casa. E boa noite a todos que estão na plateia. Eu sou Sandra Boneto, venho da comunidade de Forqueta, é uma região administrativa, e lá eu já tenho mais de 30 anos de vida comunitária. Tenho 47 anos e desde meus 15 anos que participo da vida comunitária da minha comunidade. Comecei em grupo de jovens, do grupo de jovens fui para a Festa do Vinho Novo, da Festa do Vinho Novo me tornei presidente da festa, a primeira mulher presidente de uma festa de comunidade. Em seguida, me tornei subprefeita de Forqueta, isso em 2016, por 5 meses. Depois, fui convidada a ser assessora da vereadora Gladys e o ano passado, mais um desafio na minha vida, que foi ser presidente da Associação de Moradores do bairro Forqueta. Não foi um sonho meu, eu nunca imaginei estar na política, mas as coisas foram acontecendo. Às vezes a gente imagina que, por sermos mulheres, a gente não tem capacidade. Quando eu disse para o meu pai que eu seria subprefeita de Forqueta, meu pai me disse com todas as palavras: Sandra, o que tu vai fazer lá? Porque é um local totalmente de homens. Eu não entendia nada do que eu estava fazendo lá, porque minha formação é relações públicas, mas eu tinha vontade
e sabia que eu poderia fazer mais pela minha comunidade. Todas nós mulheres temos que ser protagonistas e a gente pode estar aonde a gente quiser. Então, nunca imaginem que a gente não tem capacidade. A gente tem sim. E meu sonho nunca foi ser vereadora, mas a minha comunidade Forqueta sonhou esse sonho por mim. E como diz Raul Seixas, um sonho que se sonha só, um sonho que se sonha juntos é realidade. Então, juntas, 7 mulheres, faremos a diferença. E tantas outras mulheres que foram protagonistas da política, que sirvam para a gente de inspiração. Porque nesta vida, nós mulheres devemos ser exemplo, mas acima de tudo, inspiração para que novas mulheres, outras mulheres, também conquistem essas cadeiras que estão aí. Que o certo seria 50%. Meio a meio, este é o correto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Agora a gente escuta a Tatiane Frisso, vereadora do PSDB. Muito obrigada. Boa noite, Carol. Boa noite à nossa presidente da Casa Legislativa, colega vereadora Marisol Santos, Rose Frigieri, nossa presidente da Procuradoria Especial da Mulher, a todos vocês que se encontram aqui conosco fazendo esse debate tão importante, onde a gente consegue trocar ideias, e eu sempre digo que isso é uma das coisas incríveis do parlamento, essa possibilidade de ouvir as vozes de vocês, repercutir e ampliar. Eu acho que a gente tem grandes desafios, e eu me sinto muito feliz por essa passagem. Eu me chamo Tatiane Frisso, iniciei minha atuação na política partidária em 2012, mas antes disso, né, dentro do meu curso, sou graduada, formada em fisioterapia pela Faculdade da Serra Gaúcha. Antes disso, já atuava através do diretório acadêmico, mas política partidária passei a fazer em 2012. Confesso que quando tive esse convite, fiquei muito em dúvida, não sabia se era para mim ou não. Eu sabia, sempre soube que eu tinha o sonho de ajudar as pessoas, né? E acho que grande parte até da minha formação e de tudo que eu fiz foi nesse sentido, né? Aquela jovem idealista que deseja mudar o mundo, né? E o maior desafio a gente descobre que é mudar a si próprio, né? Então a gente vem aí numa grande evolução, trabalhando com pautas que são muito importantes, e eu me sinto muito feliz porque sempre disse que a gente aprende mais na divergência do que nas convergências. E aqui, vereadora Estela, em vários momentos, né, política, ideologicamente, a gente diverge em vários assuntos, mas em todos os assuntos que eram comuns, que eram pelo bem da nossa comunidade, que eram pautas femininas importantes, a gente sempre achou e sempre construiu essa convergência. Então, eu fico muito feliz, porque nós temos aqui mulheres muito capacitadas, e eu tenho certeza que a gente deve essa possibilidade de estar aqui, hoje, nesta noite, a mulheres que lá atrás, 30, 40 anos atrás, tiveram a coragem de colocar o seu nome à disposição em uma época em que os preconceitos eram enormes, as dificuldades eram enormes. Então, a gente tem que ser grata, e sem dúvida alguma, né, por onde eu passo, eu procuro incentivar a juventude, incentivar as mulheres, falar da importância desses locais. Antes de sonhar, né, de estar aqui vereadora, participei do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que são pautas, né, e que me proporcionaram uma visão real das dificuldades, né? Então, eu sou muito grata por todo esse aprendizado. Sempre fui uma pessoa, né, que se dedicou também a projetos voluntários. Fiquei durante 1 ano no Hospital Pompeia, nos projetos, né, Espanta Dodói, era um projeto que a gente fazia leitura com pessoas, né, com os pacientes que estavam hospitalizados, jogava bingo com o pessoal da hemodiálise. Então, essa vontade de tornar o mundo um lugar melhor foi o que me moveu para a política, e eu sempre disse, né, eu não escolhi uma sigla partidária, eu escolhi pessoas que eu acredito e com as quais eu me identifico. Então, eu tenho muito orgulho, né, de ter caminhado ao teu lado, Mari, ao lado de tantas pessoas incríveis, né, como nosso governador, nosso deputado estadual, enfim, tem uma série de pessoas muito bacanas aí.
e acho que a gente fez um aprendizado muito importante. Em 2008, acreditem, eu era uma pessoa muito tímida, mas tive o convite para concorrer à rainha da festa do vinho novo de Forqueta e aceitei esse desafio porque eu acredito que algumas coisas a gente planeja para a nossa vida, mas outras Deus vai colocando no nosso caminho. E sempre que eu tenho dúvidas, sempre que eu fico com medo, eu rezo do meu jeito para Deus e Ele vai me dando sinais. E esse foi um convite que eu recebi. Na época eu estava, né, com muito receio de participar, porque eu era uma pessoa muito tímida. E participei, ganhei o concurso em 2008, como rainha da festa do vinho novo de Forqueta, o que me proporcionou em 2010 estar muito preparada para concorrer ao título de rainha da festa da uva. Fui rainha, né, também representando a comunidade de Forqueta, a primeira rainha que conseguiu levar o nome de Forqueta para a festa da uva. E só consegui isso porque tive muito apoio, muito auxílio, né, Sandra, de toda a nossa comunidade lá, de pessoas incríveis que nos prepararam para esse momento. Então, eu acredito muito que tem sonhos que a gente sonha e tem, às vezes, né, propósitos que Deus coloca no nosso caminho e que a gente precisa, sim, ter a coragem de se colocar à disposição, porque eu vejo, sim, todos os dias mulheres muito capacitadas, mas que têm medo de chegar lá, que acham que não conseguem, que acham que não vão dar conta. E a gente não precisa, a gente não deve ter esses medos, a gente precisa se colocar à disposição, precisa acreditar em si próprias, porque os homens, eles acreditam. Muitas vezes, eles não têm o preparo que a gente tem, mas eles estão ocupando os espaços, porque a gente duvida muito de si própria. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, e tenho certeza que a gente ainda vai conversar bastante a respeito disso, é: acreditem nos seus sonhos. A gente pode, a gente consegue. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Tatiane Frisso. Antes de dar sequência, a gente cita, então, a presença de Vânia Martins Peiorim, que é presidente da Ari Serra Gaúcha, seccional da Associação Rio Grandense de Imprensa, que hoje está trabalhando, inclusive, fazendo fotos, vai fazer matéria depois, servidora da casa. Bem, já me disseram aqui, Carol, o tempo vai estourar, a gente fala muito, então eu vou tentar fazer uma rodada um pouco diferente, tá? Eu vou fazer uma pergunta e aí 3 respondem. Depois eu faço outra pergunta, que vai ser diferente, e as outras 4 respondem. Pode ser assim? Que daí dá espaço para quem está aqui poder fazer pergunta também. Gente, entre 193 nações, o Brasil aparece na posição 131, quanto à representatividade feminina dentro da política. Atrás da Arábia Saudita, inclusive, que é um país que muitos direitos civis das mulheres são limitados. Então, a gente sabe que a caminhada realmente é longa. Quais os desafios de ser mulher dentro da política, afinal? São 3 que têm que responder isso, por favor. Me ajuda. Estela, por favor. Bom, eu vou responder essa pergunta porque eu acho que eu, a Sandra e a Tati, a gente falou uma coisa em comum, que é o desafio inicial. Nós, mulheres, a gente aprende, a gente é construída durante a nossa infância, desde o nosso nascimento, que a gente deve agir, se portar, se colocar em determinado espaço e que determinado espaço não é para nós. Então, a gente vai aprendendo a exercer esse papel de cuidado da sociedade e não de tomada de decisões, e não de se colocar como quem, de fato, toma o controle, ele fala, propõe, porque a gente acaba duvidando, aprendendo e sendo construídas a duvidar das nossas capacidades. E é um privilégio muito grande tu poder encontrar um espaço de fortalecimento de mulheres que te conduza a entender que tu tem capacidades. E mais difícil ainda, daí vem o desafio da sociedade mesmo, por sermos uma sociedade machista, delas entenderem que sim, uma mulher pode estar me representando num espaço de poder, num espaço de tomada de decisões. Porque se tem aquelas frases, e eu vou usar frases bem clichês, assim,
para ficar de fácil entendimento, que a mulher dirige mal. Fez alguma barbeiragem no trânsito, tinha que ser mulher, sabe? Então, a gente tem diversas coisas, assim, que são essa construção, que são esse reforço de que se alguma coisa está sendo feito errado, foi nós mulheres que fizemos. A Dandara está se sentindo em casa, maravilhosa. Ai, vamos citar a presença, triste. né? Vamos citar Dandara a presença Tessália. da Dandara. A Dandara e a Tessália que estão aqui, de repente, lá em cima, ó. As Olha crianças, só, filhas da oi. Uni. Obrigada Tudo pela bem? presença, menino. E a partir disso, quando a gente está aqui dentro, a gente percebe que a gente tem que saber sempre 10 vezes mais. Que a gente tem que estar 10 vezes mais preparada para fazer aquele debate. Que se a gente for apresentar uma moção, a nossa moção tem que estar 10 vezes melhor escrita. Que o nosso projeto de lei tem que ser 10 vezes melhor. Porque, automaticamente, você sendo homem e estando dentro desse espaço que, historicamente, é ocupado por eles, tá bom. O que eles fazem tá bom, mesmo sendo meia boca. E o que a gente faz, mesmo sendo com muito esforço, é sempre colocado em questionamento. Então, é desafiador entrar e, mais desafiador ainda, permanecer nesse espaço. Obrigada, Estela. Daiane Mello, por favor. Eu acredito muito que é a nossa dupla e tripla jornada que prejudica, né, a gente conseguir entrar nos espaços, né, porque eu me lembro da época que eu fiz faculdade, eu também ganhei a bolsa do ProUni, também me formei na UX, né, com uma bolsa completa, mas a gente tinha que trabalhar o dia todo, tinha que para a faculdade de noite, no outro dia eu vendia minhas férias que eu tinha para fazer o cursinho de pré-vestibular. Então, a gente tem muitas ocupações, eu vejo eu em casa, eu tenho uma filha, quando eu chego em casa, tem tema para fazer, tem atividade, tem os serviços da casa, tem toda essa jornada. As mães, por exemplo, principalmente das crianças, agora que a gente que tem muito debate sobre as crianças especiais, né? As mães querem participar mais, mas elas não conseguem, porque elas estão sobrecarregadas com a dupla e a tripla jornada. Às vezes quádrupla, né? Às vezes eu estou estendendo roupa 2h da manhã, mas é assim a nossa realidade. E acredito também que, concordo com a vereadora Estela, na parte da exigência. A gente se exige muito. A gente é muito exigente. Aí a gente diz assim, ó, não, tem que ser perfeito, porque senão eu não vou fazer. Tem que ser o melhor. E acho que essa exigência da gente acaba, às vezes, nos prejudicando, porque às vezes eles fazem meia boca e está tudo certo. E a gente diz assim, não, mas tem que ser assim. Eu acredito por esses dois fatores. A questão da exigência, a mulher é muito exigente, né? E a questão da dupla e a tripla jornada aí para a mulherada, não é fácil participar. Às vezes tem um debate como esse, super importante. Mas a mulher sair de casa para vir, pegar filho na escola, estuda e trabalha. Então, elas não, realmente, muitas vezes não conseguem. E às vezes tem isso, né? Às vezes não quer trazer os filhos, porque acha que tem lugares que não tem espaço para criança, e tem. A gente está escutando o tempo inteiro as crianças falarem aqui, mas esse é um espaço para todas as pessoas. E muitas pessoas elas pensam isso, como é que elas vão trazer as crianças? E daí, tem 2, 3 filhos, e daí, né? Então, elas acabam deixando de participar de uma solenidade, de um debate, de uma convivência diferente por causa desses motivos. Obrigada, Daiane. Falta uma, para falar dos desafios. Eu acredito que outro desafio também é a família. Porque as nossas famílias, elas nos criam para que a gente não esteja na política. Porque a política está desacreditada. Então, os pais, as nossas mães, a nossa família, eles nos criam para que a gente seja a médica, a arquiteta, né? Tudo isso, sim, mas na política, não. Então, eu sinto que existe um preconceito muito grande das mulheres estarem na política, serem protagonistas deste momento, justamente porque os pais, a família, querem dar uma super proteção para essas mulheres, né? Então, eu acredito que eles acabam achando que esse lugar não nos pertence.
mas esse lugar nos pertence sim, porque a gente pode estar aonde a gente quiser, aonde a gente almejar. Tanto é que eu tive o exemplo na família. Imagina uma subprefeita no meio dos homens, sem entender nada de obras. Então, é isso. Os pais querem nos proteger, mas, no entanto, eles não estão deixando que a gente busque aquilo que realmente a gente quer. Então, eu acredito que essa superproteção dos nossos familiares também seja um dos empecilhos. Muito bem. Muito obrigada, meninas, por enquanto. Foram ótimas. Vamos para a segunda pergunta, para dar tempo para todo mundo. Dados divulgados pelo TSE sobre as eleições de 2024 mostram que a presença de mulheres nas câmaras municipais cresceu. Das 58.309 vagas para vereadores, 10.603, isto é, 18,24% do total, então, vão ser de mulheres que foram eleitas e que vão ocupar essas cadeiras aí. Mas mesmo tendo esse aumento, a gente tem um número baixo, porque nós somos a maioria da população, nós também somos a maioria do eleitorado, e isso não se reflete dentro do parlamento, dos parlamentos brasileiros, né? Algumas ações, então, para minimizar e para incentivar que mais mulheres participem, é por meio de lei. A primeira lei criada é de 1997 para garantir candidaturas de mulheres. Hoje o sistema de cotas exige que 30% das candidaturas dos partidos seja para mulheres. A lei existe, mas este ano um levantamento divulgado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política mostrou que a cota não foi cumprida em 700 dos 5.569 municípios brasileiros, nesse primeiro turno das eleições. Ele é um trabalho contínuo, que exige, inclusive, uma mudança cultural das mulheres entenderem que, sim, aqui é espaço para elas, outras mulheres, sim, acreditarem que outras mulheres podem estar aqui e votarem nessas mulheres. Então, a minha pergunta é, como que a gente faz com que outras mulheres acreditem que a presença delas dentro da política é importante? Rose. Bom, eu vou começar falando um pouquinho isso que a Daiane falou agora, né, a vereadora Daiane. Se as mulheres têm toda essa carga, alguma coisa na sociedade está errada. Então, já começa por aí, né? Porque nós estamos aqui lutando por igualdade. Por que são só as mulheres que têm que fazer todo esse tipo de coisa? Né? Lavar roupa, fazer comida, cuidar dos filhos. A gente sabe que é assim, mas nós temos que começar a combater isso, porque não adianta nós falarmos do fim do ciclo da violência, por exemplo, que é o feminicídio, se a gente não for discutir a base, a origem de por que se chegou àquele ponto. Então, acho que é um debate da estrutura da sociedade, dessa sociedade patriarcal. Por que tem essa fama de que mulher não sabe dirigir? Vamos pensar aqui, ó, quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que se dá para o menino? A bola ou o carrinho. Então, ele nem caminha ainda, ele já vai para o mundo. Ele já joga a bola, ele já vai fazendo curva, ele já engatinha para o mundo. Para as mulheres, são aquelas coisas do pequenininho. Da cozinha, da bonequinha, do carrinho, do bercinho. Então, todas as coisas pequenas. Nós estamos, de certa forma, reproduzindo que o espaço privado é um privilégio das mulheres e o público é dos meninos. Quando tu faz esse tipo de representação só no brinquedo, isso é uma das coisas, porque nós poderíamos aqui falar inúmeras, né? Nós estamos construindo para que a mulher fique como prioridade de casa e, se der, ela vai para a rua. E o homem, a prioridade dele é a rua, se der, ele ajuda em casa. Quando homens e mulheres que trabalham fora e que trabalham em casa, deveriam dividir as tarefas, e não dizer assim, meu marido até me ajuda. Como me ajuda? Se eu estou dizendo que ele me ajuda, eu estou dizendo que o trabalho é meu. Ele está, no máximo, me ajudando. Então, nós temos que mudar essa concepção. É difícil, porque é isso, né, vereadora Sandra? Nós somos criados de outra maneira, né? A sociedade é feita de outra maneira.
Então, o que nós precisamos? Nós precisamos das ações afirmativas. Uma delas é essas cotas de 30% de mulheres candidatas. Outra, os 30% de valores, né, de financiamento para mulheres. Agora, não pode ser feito como eu sei que muitos partidos fazem. Tu já ganhou a cota das mulheres, então tem a dos homens ali, nós vamos dar um pouquinho a mais para os homens candidatos. Não, a cota das mulheres é um plus, tem que ser além. A questão de por que o Brasil está 131, eu tinha lido também 145. Aqui na América, tem Cuba, que se fala tanto, Bolívia, uma série de países que estão muito na nossa frente. O maior país que tem mais participação de mulheres, 62%, é Ruanda, na África. Ali tem uma especificidade histórica da guerra, mas aqui, por que Bolívia tem 50%? Porque a lei exige, não só para concorrer 50% de mulheres, mas para assumir também os parlamentos 50% de mulheres. Eu acho que isso, não sei qual foi, quem que falou isso, né? Acho que foi a Sandra, é uma das lutas que nós precisamos ter. Mas nós precisamos, enquanto nós somos responsáveis ainda pelas crianças, de ter, não só... eu conversei o ano retrasado com a vereadora Denise, nós precisamos ter espaço para as crianças, aqui na Câmara, inclusive. Porque as mulheres, às vezes, querem vir nas reuniões à tarde, de noite, ela precisa trazer a criança. Mas ela teria que ter um espaço para brincar, para alguém cuidar das crianças, para ela ficar tranquila na reunião. Então, isso é uma ação afirmativa. Quando eu falo de uma cidade para mulheres, nós precisamos de uma cidade segura, porque as mulheres não vão sair de noite. A cidade já não é segura para os homens. Imagina para a mulher. Então, é uma série de medidas que precisam ser feitas e incentivadas para que as mulheres participem da política. Não só fazer esses debates, isso aqui é fantástico, nós precisamos fazer isso. Mas não adianta só falar, nós precisamos dar condições concretas para as mulheres participarem. E, de fato, não é só na política partidária que a gente precisa ser melhor. Eu fui professora da universidade, da UX, eu era jovem e era mulher. E eu me lembro que os alunos, depois de 3, 4 semanas, diziam assim para mim, agora a gente acredita que tu é prof, eu pensei que tu era monitora e estava blefando. Quer dizer, tu chega lá, tu começa lá embaixo. Aí, se tu começa a dar uma boa aula, tu vai ganhando ponto. O que um professor universitário chega lá em cima? Aí, se não é bom, tu vai tirando ponto, né? Então, essas questões, elas precisam ser enfrentadas e discutidas na sociedade. E só para concluir, a questão das laranjas, né? Das candidaturas laranjas. Tem muitas ainda. Tem muitas ainda candidaturas laranja, além das que não conseguiram. Partido que não conseguiu, quantas mulheres são candidatas para que cada mulher candidata possa ter homem a mais? Isso é crime, por estar burlando uma lei, mas ainda existe. Nós temos que romper com isso. Obrigada, Rose. Pode, Marisol. Eu quero só fazer uma referência, né? Quando a gente fala desse 70-30, não necessariamente que sejam 30% de mulheres, né? A gente fala, a lei deixa muito claro que tem que ser gênero. A gente poderia ser 70% de mulheres, 30% de homens, não tem problema nenhum, a gente permitiria. O que eu acho que é o grande problema da política, e o que a gente percebe é que, e tem aqui candidatas a vereadora, inclusive, né, Ali? Que assim, o que a gente percebe é que os partidos, muitas vezes, não estou generalizando, mas trazendo o que a gente conhece, a situação do que a gente vive, só pensam sobre isso, só pensam sobre mulheres candidatas e a necessidade de ter mulheres candidatas às vésperas da eleição. E aí isso é um problema, porque aí coloca ela numa situação complicada de uma decisão, vai ter que fugir para Porto Alegre, né, vereadora Rose, para não ir, enfim, de uma situação que é difícil porque exige uma preparação, um entendimento, enfim, eu acho que isso é muito complexo. Então, eu acho que esse é o grande problema. Outro que eu vejo e que eu senti aqui é que quando a gente está também nesses espaços de poder, e de decisão, né? Poder nesse sentido, né? Não de arrogância, mas no espaço de decisão e poder, a gente precisa também fortalecer e buscar outras, né? Eu, por exemplo, no meu gabinete, eu tenho direito a 2 assessores, que obviamente são 2 assessoras, porque eu entendo que eu tenho que buscar essas mulheres.
E vou dizer que quando a gente começou, não eram 2 assessoras. Era um assessor, homem. Incrível, um trabalho sensacional. Mas eu entendia e me sentia, às vezes, dessa forma, de que eu precisava que o meu discurso fosse real e fosse na prática. Mas por que não era uma mulher para aquela vaga? Porque eu não encontrei inicialmente. Porque é muito difícil a gente convencer as mulheres a estarem nesse lugar. Então, quando a gente fala como ter mais mulheres na política, ou a pergunta de antes da Carol, qual é o desafio maior para as mulheres estarem na política, é que a gente precisa enxergar. Vereadora Tatiane, como sempre, brilhante, é um prazer. Foi um prazer, essa nossa caminhada é um prazer te ter como colega de partido, por essa clareza e essa tua sensatez, mas é exatamente o que tu estava falando antes. A gente precisa, nesse momento, pensar em quem veio lá atrás. E quando a gente fala em quem veio lá atrás, é todo mundo que veio lá atrás, não são as vereadoras do meu partido, do teu partido, não é todo mundo, porque a gente só vai se enxergar nesse lugar, só vai se entender nesse lugar quando a gente enxergar que outras vieram na nossa frente. E não é só aqui, na Câmara de Vereadores, é em qualquer lugar onde nós estivermos envolvidos, porque nós temos aqui representantes de vários segmentos e que estão há muito tempo, né, Cecília, antes da gente nesses ambientes e que, obviamente, brigaram para estar lá. Então, eu não preciso pensar igual, mas eu preciso ver que uma mulher ocupa esse espaço com força. Então, eu acho que cada vez mais os movimentos têm crescido nesse sentido. E quando a gente falou das laranjas, a gente não se referia, vocês já viram nas imagens que estão aqui as mulheres do Brasil, o núcleo aqui, que elas estão lindamente vestidas com essa camiseta que refere, que lembra a nossa caminhada importantíssima pelo fim da violência contra mulheres e meninas, né, que estão de laranja, por isso a brincadeira. Mas como é importante que a gente tenha visto movimentos assim crescendo em todos os segmentos, em todas as áreas, para que a gente se perceba. Eu só preciso fazer uma observação que nós somos diversas, nós somos diferentes. Antes a vereadora Sandra trouxe uma questão em relação à família, e aí como eu sei que a dona Margarida, o seu Isolino, os meus pais gostam muito de assistir tudo que acontece aqui, eu preciso dizer que na minha vida é o contrário. Eu não me enxergava aqui de absolutamente jeito nenhum, mas o meu pai sim, por exemplo, e a minha mãe sim, e sempre me incentivaram aos espaços de liderança, aos espaços difíceis mesmo. Eles queriam que a gente fosse nós 3, assim, mas eu acho que acabou sobrando mais para mim, a última. Mas o meu pai, eu me lembro que os primeiros momentos, quando eu pedi demissão da TV e fui trabalhar na Assembleia Legislativa, numa assessoria de comunicação, mas era num ambiente político, e que eu não fiz referência numa troca do jornalismo para a política. Eu fui jornalista e, por acaso, o ambiente onde eu estava era político. Eu não vi isso, as pessoas viram. E o meu pai viu também. Primeiro convite para concorrer à vereadora, que eu disse absolutamente nem pensar, uma incomodação que eu não quero. Meu pai disse, mas filha, avalia bem. Eu acho que sim que tu tem condições. Pensa bem, filha, tudo que tu pode fazer pelas pessoas. Então, seu Isolino, dona Margarida, muito obrigada também por esse incentivo. Porque sim, estruturalmente, a nossa sociedade nos coloca a sentar direitinho, a fazer bonitinho, a ser humildezinha, que nunca se acha boa no que faz. Está sempre faltando alguma coisinha. Não é capaz para ocupar esses lugares. Eu pensei, quando me convidaram várias vezes, eu dizia, não, mas eu não tenho capacidade para ser vereadora da segunda maior cidade do estado. Imagina, nem pensar. E claro que a gente tem. E se não tem, a gente vai atrás. A gente não sabe fazer isso, gente. Que é isso? Vamos lá. A gente não tem medo de buscar, de dizer, eu não sou a melhor, mas eu posso ser muito boa naquilo que eu faço. A gente precisa se colocar, e é tão difícil, porque a sociedade vai nos ensinando estruturalmente a isso. Assim como a sociedade, de uma certa maneira, estruturalmente, nos coloca umas contra as outras. E diz que mulher não vota em mulher, e diz que mulheres não conseguem conviver, porque elas estão sempre brigando, elas estão sempre... não sei. É bom para eles só. Eu não digo esses homens que estão conosco, ou vários dos homens da nossa sociedade hoje que já compreendem, mas estruturalmente foi isso. Então, se elas entenderem a força que elas têm, elas tomarão conta. Então, vamos colocar elas para brigarem entre si, que vai ser mais fácil. Mas a gente não vai deixar isso acontecer, porque nós temos cada vez mais consciência desse lugar que a gente tem que estar, e de que sim, a gente precisa, por mais que naquele primeiro momento venha esse... Quantos nãos a gente disse quando alguém nos convidou pela primeira vez para concorrer, seja lá como líder, como presidente de Grêmio, ou como qualquer coisa, subprefeita, presidente da MOB, representante do Departamento Cultural dos CTGs todos. Quantas vezes a gente disse, não, mas é que, sei lá, mas é que é minha casa, minha família, mas o meu trabalho.
Quantas vezes um homem pensa quando alguém disser, vamos concorrer, ele vai dizer, bora, o que eu preciso fazer? Estou indo. Então é isso, a gente também precisa se colocar assim. Vai ser difícil? Vai. Vai ser trabalho duplo, triplo, não sei o quê? Vai. Mas eu preciso estar, eu preciso fazer, e eu não abro mão daquele espaço que é meu. É isso que a gente precisa. Porque a gente falou sobre isso essa semana, inclusive eu e a vereadora Daiane, sobre o quanto é fácil eles dizerem, não, mas a Estela não quer, não, a Carol não vai querer. Vai sim, porque é o nosso espaço. E a gente não faz por nós egoisticamente, a gente faz por vocês. Porque nós estamos aqui para representar a vocês. Muito obrigada, Marisol. Andressa. Algumas contribuições, né, a partir do que as vereadoras colocaram, na verdade, assim, algumas reflexões, porque eu parto do pressuposto, todas nós aqui, se a gente for analisar a nossa experiência, a gente vai ver que tem aspectos comuns, né, e todas nós somos afetadas pela estrutura social. Isso é fato, né, de uma forma ou de outra. E eu sempre faço uma tentativa, como assistente social, né, a minha formação política também, de olhar para a raiz dos problemas. Qual que é a raiz do problema? Bom, se nós temos mulher, liderança em todo lugar, seja no movimento comunitário, no estudantil, nos espaços de trabalho, na sociedade, chefes de família, né, e tem mulher melhor administradora que uma chefe de família? Não tem. Ela lida com tudo que precisa lidar. Mas o que falta, então, porque a gente ouve essas reflexões? O que falta, então, para as mulheres estarem na política? Nós precisamos de ações afirmativas, como falou a vereadora Rose, enfim, e propositivas. Os países que prevêem que tem mulher, né, no seu parlamento de forma mais democrática, mais ampla, são países que obrigaram na legislação que isso acontecesse de fato. Né, que preveram isso, porque hoje a gente vê um aumento das mulheres no legislativo, mas a gente não vê o mesmo crescimento no executivo. Por que será? Ainda é muito difícil. Né? Em Caxias nós não tivemos uma mulher prefeita, por exemplo, se for pegar a nossa cidade. Né? E olha como as cotas foram essenciais. De 30%, né, que exige a legislação, hoje nós temos um pouco mais de 15% ali das eleitas. Então, se não fosse essa obrigatoriedade, gente, a gente ainda não teríamos... Nós não teríamos mulheres na política, né? Porque, infelizmente, são grandes contradições que a gente vê na sociedade, né? A lei obriga os 30%, aí às vezes a gente ouve partidos dizendo, mas a gente não tem mulher que quer concorrer, como disse a vereadora Marisol, né? Ah, não tem mulher. Mas o que precisa para ter mulher? A gente precisa de formação, precisa de incentivo, precisa de preparo, mas precisa também, como disse muito bem a vereadora Estela, né, a vereadora Sandra, de uma mudança na estrutura social. Porque aí a gente coloca falsas contradições para nós mesmas, como se falar de igualdade e falar que a gente gostaria e a gente quer, né, lutar por 50% das mulheres eleitas, a gente está dizendo que daqui a pouco a gente quer tomar conta de tudo, a gente quer acabar com os homens porque vocês são... Né? Gente, não é isso. Não é isso. Né? Vários teóricos, os movimentos, todo mundo... Bom, onde tem mulher a gente vê que as coisas funcionam. E não é porque a gente é melhor que os homens. É porque nós contribuímos com a sociedade de uma forma que nós somos essenciais. Então, quando nós não estamos nos espaços, a gente faz falta. Porque quer dizer, e quando a gente não está nos espaços políticos, que a nossa democracia ainda tem grandes problemas. Nós precisamos avançar, a gente precisa aprofundar. Então, para mudar a sociedade de fato, e para a gente ter uma sociedade, uma democracia, né, o Brasil com a sua democracia extremamente jovem, né, com muita coisa ainda para superar, para avançar, a gente precisa ter mulheres para a gente chegar numa sociedade que a gente pode dizer, a gente está... A nossa democracia agora, né? A gente pode dizer que a gente vive realmente num Brasil democrático. Vai ser o dia que a gente vai ter mulheres, tanto quanto os homens, nos espaços de poder. Quanto a gente não tiver isso, gente, a gente ainda tem muito para avançar. Né? Então, eu queria dizer isso, assim, nós fazemos a diferença sim, porque a gente tem uma visão coletiva das coisas. Né? A gente pensa na sociedade, a gente pensa em como transformar. Isso já tem estudo para isso. Os países onde tem mulheres nos espaços de poder... A legislação tem menos corrupção, por exemplo. Né? A gente tem políticas mais amplas pensando na população. Né? E eu vejo que, para finalizar, né, hoje a gente vive numa realidade extremamente complexa. Porque a gente vê as mulheres avançando, mas a gente também vê um movimento de ataque muito grande à nossa existência. Então, quando a gente vai debater sobre política e vão falar da mulher, muitas vezes não falam sobre os nossos posicionamentos políticos. Né? Falam sobre nós.
nos atingem pessoalmente falando. E isso é algo que a gente não pode tolerar, gente. Nós não podemos tolerar isso, né? Contra nós. Né? Isso é uma violência. E hoje nós temos um termo no Brasil que é violência política de gênero, que foram justamente essas que vieram antes da gente que trouxeram esse debate. Né? Então, eu queria dizer isso, assim, por exemplo, as pessoas perguntam para mim, Andressa, como que tu, uma mulher jovem da classe trabalhadora comunista, vai se virar na Câmara de Caxias? Gente, o que eu penso sobre política? Meu partido, eu tenho um desde os 16 anos, eu sou comunista, com muito orgulho, sim, e não vou abrir mão da minha ideologia. Mas eu estou aqui não para atacar pessoalmente as mulheres, os homens que estão aqui, não para brigar no sentido, né, de ataque, de afronta. Nós estamos aqui para debater as ideias. E me assusta quando eu ouço assim, Andressa, te cuida. Como assim te cuida? Nós estamos nos espaços para debater política, para debater projeto, e não para se preocupar se a gente vai ser agredido ou não. Né? Então, acho que essas questões estruturais da nossa sociedade a gente precisa observar, porque nós temos responsabilidades com isso, né? E nós não podemos cair nesse discurso de tolerância. Então, a gente pode discordar, como disse a vereadora Tati, estou aqui do lado da vereadora Daiane, que é do PL, um partido totalmente diferente do meu, né? Mas a gente não está aqui para se atacar pessoalmente, a gente está aqui para debater as ideias. E é esse o parlamento que eu quero ver. Eu não quero ter que ficar 4 anos me protegendo pessoalmente porque eu não posso falar isso. Não, gente. Vamos debater as ideias, que eu tenho certeza que na luta de ideias, nós mulheres, a gente tira de letra e muitas vezes, inclusive, a gente sabe que a gente consegue superar os homens, mas daí eles vão ter que fazer a parte deles, né? Aí não é... Enfim... Obrigada, Andressa. Tati, contigo. Bom, gente, eu acho que eu só vou complementar, porque, na verdade, tudo que foi dito aqui eu assinaria embaixo tranquilamente, né? Mas acho que sim, a gente tem uma questão histórica muito importante, né? O próprio direito ao voto é algo recente, as questões estruturais da família, das mulheres terem sido criadas em ambientes privados, para ambientes privados e não para o público. Então, a gente tem um contexto histórico que faz com que a gente ainda seja, infelizmente, minoria, mas eu vejo, Carol, com muito otimismo que é um caminho sem volta. Nós vamos ocupar cada vez mais estes espaços. E eu vejo muitas mulheres com muita capacidade que talvez ainda não tenham se dado conta, mas que vão se dar conta. Que aqui é espaço delas também, que elas têm muito para contribuir com suas ideias, com as suas lutas, com os seus afazeres. E eu acho que isso é tão bom para a nossa democracia, porque como eu gostaria de ver realmente assim, partidos políticos apresentando nominatas 50% homens, 50% mulheres. Mas que os partidos tivessem o comprometimento de fazer ao longo dos 4 anos formações, para que as mulheres compreendam aquilo que elas vão representar, o que é o partido político, por que, né, estar, o que é a função de um executivo, de um legislativo, de um judiciário, para que a gente tivesse assim, realmente pessoas preparadas para ocupar esse espaço, né? E pessoas que queiram, de fato, fazer a diferença. Porque muitas vezes é isso, né? Chega ali 2, 3 meses antes da eleição, aí os partidos ficam fazendo uma série, não, mas tu precisa concorrer, tu isso, tu aquilo. Não dão estrutura, não dão capacitação, não dão a mesma oportunidade que os homens, e a gente sabe que ela não é uma corrida igual para homens e para as mulheres, né? Como foi dito aqui, a jornada de trabalho das mulheres, principalmente quando são mães, é muito complexa, é muito difícil. Todas nós abrimos mão de muita coisa para ocupar esses espaços. E é isso que a gente precisa, né? Que cada vez mais a gente dê condições igualitárias. E eu me lembro que uma vez eu era adolescente e não entendia muito bem o conceito do que era ser uma mulher feminista, mas sempre que me falavam em feminismo, parecia uma coisa ruim, assim, parecia tipo, não é legal, né? Não é uma coisa positiva. E eu passei a estudar e a entender, e hoje eu digo com muita tranquilidade que sim, eu sou uma mulher feminista e que todos nós deveríamos ser, homens e mulheres feministas, porque o feminismo ele busca a igualdade de direitos. Nós não queremos ser mais
que os homens. Nós queremos ter as mesmas condições, e isso é uma questão de justiça. Então, eu fico feliz porque eu tenho certeza que nós vamos avançar, tenho certeza que Caxias vai ter mais e mais vereadoras ocupando esse espaço, e tenho certeza que não demora, nós teremos sim uma mulher no nosso executivo municipal e ocupando outros cargos importantes aí para representar bem a nossa população. Obrigada, Tati. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam? Sabe essa questão de quando a criança olha, por exemplo, crianças negras, quando se teve as bonecas e se enxerga como a representação ali. Me parece que pode ser que isso aconteça, porque a gente sempre recebe, a Casa do Povo, ela recebe muita criança, né? Teve momentos que não tinham homens. Não tinham homens, não tinham mulheres. Anos e anos. E então, quando as crianças vêm, elas enxergam. O fato de enxergar, elas podem se projetar no futuro. Eu também posso estar aqui, né? Mas, claro, sempre com essas questões aí de proteção para as mulheres. Só queria comentar que a gente tem na próxima segunda-feira, aqui na Câmara, né, o nosso programa estudantil, que é o Vereador por um Dia. Então, abre esse espaço para as escolas se inscreverem, escolhem os seus. E aí, nessa última segunda-feira, nós tivemos um ensaio deles, assim, para eles entenderem como é que é a sessão, porque eles fazem uma sessão simulada, né? Estão há tempos aí preparando as suas proposições. E nessa eleição da mesa diretora deles, que então foi colocada em votação, e aí as pessoas puderam eu quero ir para a mesa, eu quero ser presidente, eu quero ser vice. Só para vocês terem uma ideia. Presidente da mesa diretora é uma mulher. Primeiro, uma menina, né? Uma adolescente. Primeiro vice-presidente, outra mulher. Segunda vice-presidente, outra mulher. Primeiro secretário, mais uma mulher. O segundo secretário é um menino, né? Mas ok. Só para dizer que elas vieram para a tribuna para defender o porquê elas deveriam ser. Me arrepiei só de lembrar, de ouvir a fala delas. Simplesmente sensacional, o que nos dá certeza de que a gente está no caminho. Muito legal. Bem, como eu tinha combinado, fiz as 2 perguntas. Agora a gente tem uma plateia grande aqui, né? Então, a gente deixa, então, o microfone aberto para quem quiser fazer pergunta ou consideração. E quem está lá em cima pode descer ou ocupar a tribuna ou falar aqui do... a Vânia já está preparando o microfone. Quem quiser ocupar essa fala aí. Ele só está dizendo um por vez aí. Enquanto vocês pensam numa pergunta, eu vou fazer mais uma, porque eu gosto de fazer pergunta. Deixa eu só comentar aqui, Quando a gente fala das mulheres na política, sempre se fala do olhar da mulher, que o olhar da mulher é diferente. Eu acho que o avanço não é só o olhar, é a vivência, né? Porque a gente sabe que tem casas que têm mães solos, tem casas que têm mães solos que são elas que vão levar a criança para o colégio. São elas que vão pegar o ônibus. São elas que vão fazer a compra. São elas que estão mais próximas dos mecanismos das políticas públicas. Quando a gente pensa, então, que essas mulheres podem estar aqui dentro, isso significa que, de fato, dá para se transformar, de fato, essa sociedade? Justamente por causa disso? Queria só colocar uma coisa em relação a isso, Carol. Se a gente pensar que todo esse trabalho que a mulher faz é um trabalho não pago na sociedade, e se ela estiver aqui dentro, será que vai ter que ser pago? Então, muitas vezes também, o que a gente diz? Eu vejo isso, né, com os meus alunos. Quem que a mãe aqui trabalha? Tua mãe não trabalha? Não, minha mãe não trabalha. Quem é que faz isso? Então, tem a diferença entre o trabalho e o trabalho não pago, né? Porque se a mulher sai de dentro de casa para ocupar esses espaços, e é ela que faz lá, e ela não consegue dar conta, isso aí vai ter que ser um trabalho produtivo na sociedade. Então, quando eu digo assim, tem que dar formação, tem que dar todo esse suporte, tem. Mas tem homem que não precisa dessa formação e está aí, na Câmara, né? Então, mais do que isso, a gente tem que dar condições efetivas para que elas estejam aqui. Então, acho que isso é uma pergunta bem interessante. Quando tu fala assim, no transporte, uma cidade, pensando do ponto de vista da mobilidade urbana, as mulheres se movimentam na cidade muito mais do que os homens. Seja para fazer isso aí. Até a sogra é ela que leva no médico.
ou a sogra, ou a mãe, ou os filhos, ou para comprar um presente porque a criança tem um aniversário lá na escolinha, ou os homens, de modo geral, isso a gente fala assim, né? Ele busca a criança na escola, ele leva. Geralmente, o espaço da cidade ele é muito mais tomado pelas mulheres. Então, por isso que nós precisamos que as mulheres deem esse olhar para a cidade. Sem contar que, ó, eu acho que uma pergunta que a gente podia fazer é assim, ó, quase todo mundo aqui, eu tenho certeza que fez projeto de lei específico da questão das mulheres. Eu vou citar só 2 do climatério, esse da lei aqui também, mas do climatério, que é uma fase muito importante das mulheres, começa com os 40 anos, e a questão do maio furta-cor, por exemplo. Duvido que uma Câmara que não tivesse mulheres, alguém ia trazer esses 2 temas aqui, até porque nós somos provocadas por grupo de mulheres para apresentar esses projetos também. Né? Então, dificilmente um homem vai trazer o maio furta-cor para a mulher que fica com depressão, mais uma série de coisas após o parto, ou a questão do climatério. Então, são exemplos que é a sociedade que ganha e a democracia, se tem mulheres nos espaços também. Né? Obrigada, Rose. Me disseram que tem uma pergunta, né? A Lia. É a Jo que vai falar. Boa noite, Jo. E a Ceci. Uhum. Bom, boa noite a todos e a todas. Na verdade, vou me apresentando primeiro. Sou a Jocely Queiroz, né, que todo mundo me conhece aqui como Jo. Atualmente, eu coordeno a União Brasileira de Mulheres em Caxias do Sul, né, que é a entidade a nível nacional que lutamos justamente com isso que todas as falas a gente foi contemplado sobre a questão da igualdade. Mas antes, não tem como eu não referendar um nome de uma vereadora em Caxias, da qual eu tive a honra de trabalhar, que foi a Raquel Graciotin. Então, quando vocês todas se referem que hoje vocês estão aqui, porque lá atrás teve mulheres que fizeram essa batalha, essa luta, a Raquel é um exemplo. Né? É o maior exemplo para a luta das mulheres. Teve outras, sim, teve a Esther, a Venuti, todas, mas com a Raquel foi isso. Na época, ela era uma vereadora com 21 homens. Era uma sociedade diferente, mas existia o machismo, existia o preconceito, que a gente sabe que as atuais vereadoras passaram por situações delicadas na Câmara, e vão passar ainda, porque a gente vive numa sociedade machista. A gente viveu os últimos anos com uma questão de se promover muito ódio. Muitas coisas ruins falaram de nós. Porque, como diz a Andressa, que eles não têm argumento. Então, eles vêm a nos falar. Eles pegam o pessoal da gente. E sempre se diz, né, quando há crise, quando há uma política negativa, sempre somos nós, as mulheres, que somos as mais atingidas. Somos nós que somos violentadas em casa, na rua, em todos os aspectos, e não só uma violência física, mas uma violência psicológica. Em casa, no local de trabalho, e como a Câmara é a casa do povo, ela também reflete isso. Então, a gente sabe que é uma luta árdua que a gente tem pela frente. E mais, só para finalizar, eu acho que a cidade que vocês querem, o movimento de mulheres também quer. Porque se hoje Caxias tem 7 vereadores eleitas, é porque existe um movimento de mulheres em Caxias do Sul muito forte e atuante. Por isso vocês estão aí. Por isso que se venceu barreiras e é contínuo e diário essa luta contra esse machismo e essa precariedade que Caxias hoje a gente enfrenta. Então, que hoje o movimento de mulheres em Caxias, a União Brasileira de Mulheres, vai estar com vocês na luta por mais vaga na creche, por uma cidade mais iluminada, por mais vaga nas escolas infantis. Então, com uma saúde que sim faça diferença para a mulher, porque é a mulher, que nem vocês estão dizendo, é a mulher que está lá na ponta, é a mulher que vai na unidade básica, que ainda a gente tem essa carga de ser a cuidadora. Então, assim, que sejam muito bem-vindas as novas vereadoras e, com certeza, vão ter o apoio, quando necessário, da União Brasileira de Mulheres. Obrigada. Sim.
Obrigada, Jô, pela fala. Lembrando, né, Raquel Graziotin foi a primeira presidenta, inclusive ela usava esse nome, né? Presidenta, ela era do PDT, foi a primeira presidenta da Câmara de Vereadores. E depois dela, só mais 3. Só 4 mulheres presidentes do Legislativo em 132 anos. Pode falar, Estela. Jô, é sempre muito incrível te ouvir falar principalmente da luta das mulheres. Você é uma mulher que me fortaleceu muito para mim estar aqui onde eu estou. Quantas vezes te chamaram de minha mãe, né? Por mais que a minha mãe seja loira. Mas eu quero comentar justamente isso que ela fala sobre a questão da violência psicológica. É óbvio que estar dentro de um parlamento é também estar num espaço de privilégio onde as pessoas elas vão te ouvir, elas vão te ver, onde o que acontecer contigo vai ser noticiado. Então, sim, existe a violência física na fala. Assim, já fomos ameaçadas de morte, eu e a vereadora Denise, quando estávamos dentro dessa casa, mas a comoção da sociedade fez com que aquele homem fosse julgado de forma mais rápida, enfim. Então, a violência física ela não é presente, às vezes, nesse espaço da política, mas a violência psicológica ela é constante. Porque se você está aqui numa discussão de um projeto mais acalorado, por exemplo, se o homem ele acaba por erguer o tom de voz, ele está se posicionando, ele está reafirmando a fala dele, mas se isso acontece com você, você é louca, surtada. E isso é desequilibrada, histérica, e isso é em todos os lugares, no relacionamento. Se o homem grita, é machão. E se nós gritamos, olha a louca, tá gritando comigo. Então, ou tá na TPM. Como gostam muito, gostam muito de usar essa expressão. Não, dessem mais chocolate pra gente, talvez. Estela, e quando é sutil, quando tu tá num grupo assim, alguns homens vereadores discutindo, e tu ali, eles olham para todos, menos para as mulheres. Que isso acontece também. Isso é mais sutil ainda. Nas discussões para a comissão, às vezes nós ficamos escanteadas. Às vezes é melhor falar, se tem um vereador homem que representa a bancada, eu vou falar com o vereador homem. Então é isso, gente. Tem uma constância violência de gênero dentro do espaço do parlamento que precisa ainda ser combatido. Que a gente diz muitas vezes, né, para as colegas vereadoras atuais, assim, muitas vezes as pessoas nos perguntam, vocês sofrem isso, afinal, né? Bom, primeiro que para a gente sofrer menos, a gente tem que fazer aquele de ser 20 vezes mais, né? Para conseguir provar muito mais, para poder estar nesses espaços, assim. Mas fora isso, alguém vai dizer, não, mas tem essa questão, mas quando tu tá numa reunião, assim, eles te ouvem, né? Eles param para ouvir? Eu costumo dizer, sim, eles ouvem. Mas se eles não precisarem convidar para essa reunião, eles não vão chamar. Tu vê, a gente ri, mas na verdade isso é muito triste, né? Nossa. Ceci, contigo a fala. Bem-vinda. Vai. Então, vamos lá. Boa noite, Marisol, presidenta desta casa, que muito nos honra, né? Nós temos uma mulher presidenta. Boa noite, Rose, coordenadora da PEN, né? Procuradoria Especial da Mulher. Boa noite a todas vocês e a todos vocês que estão aqui. Quero dizer que hoje foi um dia muito especial para mim. Primeiro, porque eu me sinto, particularmente, extremamente bem representada por esse time de mulheres fortes, potentes que nós teremos no Legislativo na próxima legislatura. Quero dizer também que a Jô me lembrou da Raquel. Embora eu seja filha de um brisolista, embora eu tenha sido criada numa casa de brisolistas, a Raquel
minha professora querida da universidade, me fez pedetista. Foi ela a responsável por eu querer estar dentro de um partido político e de ter escolhido o PDT. Mas quero dizer para vocês que, ouvindo as falas de todas vocês, eu acredito, sinceramente, que nós começamos a construir, a partir disso, a cidade que nós queremos e a cidade que nós merecemos. Vocês, com esse espaço de fala e com esse espaço de poder, nos farão vozes que serão escutadas. Vocês são mulheres que têm um potencial enorme para transformar não só esta Casa Legislativa, mas a nossa cidade. Eu, ouvindo vocês, tem algumas falas assim, a Marisol falou da questão de porque se as pessoas, as mulheres humildes, elas não conseguem se expressar, às vezes aqui no Legislativo, não conseguem chegar porque não tem informação. E me fez lembrar de uma outra liderança nacional, que eu não cito o nome, mas, por fim, ela dizia sempre, quando um homem vai para a tribuna, um político homem vai para a tribuna e ele fala, nós fumo e nós vortemo, as pessoas aplaudem e dizem, que lindo, é um homem do povo no poder. Vai uma mulher fazer isso? Né? Então, isso é uma coisa que, quando a Marisol falou, eu lembrei disso. E também, numa fala, aliás, em várias falas, mas me veio mais à mente, assim, quando a Rose falou, que me veio também uma fala desta liderança, que ela dizia sempre para nós, política é uma palavra feminina, mas o poder ainda é masculino. E vocês me dão a certeza de que eu posso olhar para um horizonte onde nós teremos um poder feminino. E o poder feminino, ele vem com uma potência, ele vem de uma forma tão leve que as pessoas tendem a aceitar muito mais. Muito obrigada por vocês nos darem esta esperança e a certeza de que nós estaremos muito bem representadas, gurias. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Me disseram que tem mais perguntas, isso? Boa noite a todas, a todos. Eu sou Ângela Honorato, diretora de escola, aqui representando, então, a Comissão de Diretores e Diretoras de Caxias do Sul. E eu poderia nem falar, depois de ouvir a Ceci e a Jo, porque, na verdade, é isso que a gente gostaria de ter expresso aqui. Mas eu preciso fazer esse resgate de dizer que essa noite é muito especial mesmo, e eu ouvi cada uma das nossas vereadoras, seja aquelas dessa legislatura e as eleitas, e vejo todas numa mesma direção, com o mesmo olhar. E isso é o mais importante que, para mim, fica dessa noite. Porque eu, como mulher, né, como feminista, sim, não tem como não ser, mas que a gente precisa entender que, às vezes, a gente não se enxerga nesse espaço porque a gente não tem a noção desse machismo estrutural. E eu vi na fala de cada uma aqui convergindo para isso, para esse entendimento e para essa necessidade de quebrar com algumas estruturas para que a gente realmente possa estar em todos os espaços. Então, isso é muito importante. Eu estou realmente muito comovida, né, por ouvir isso. E também um outro resgate importante que eu acho que a gente tem que fazer, que vocês fizeram, e a Jo também trouxe muito bem aqui, é esse honrar quem veio antes, quem quebrou tantas barreiras para vocês estarem aqui, para nós estarmos aqui.
né? Porque quando eu digo nós estarmos, é porque eu me sinto representada em cada uma de vocês, mesmo aquelas que não pensam igual a mim. A gente sabe que tem pessoas de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas isso nesse momento, e isso que me deixa feliz por nessa noite, é de ver que mesmo dentro das nossas diferenças, a gente está convergindo. E eu quero fazer uma referência especial à Rose, nossa vereadora, por propiciar esse momento através do trabalho na PEN, a lei que propicia que a gente fale sobre as mulheres na política. E isso é importante, e que vocês pensem cada vez mais em leis que nos coloquem nesse espaço que é um direito nosso. Tá bom? Boa noite, obrigada. Muito obrigada. E mais alguém que gostaria de falar? Aqui, a Rita. E a Sandra? A Rita quase não gosta de falar, né? Então, vamos lá. Então, boa noite. Quero saudar a Marisol e a Rose, então, que são as nossas anfitriãs da noite. E agradecer a todas as nossas meninas que vão ser nossas vereadoras, as que foram nossas vereadoras, a Gladys também, que não está aqui hoje. Porque eu acho que, como já citado, estamos num espaço de privilégio, né? Eu, Rita, hoje, estando aqui representando um conselho municipal, ocupando a cadeira de um sindicato, é um espaço de privilégio. Muitas mulheres não conseguem ocupar esse lugar, né? Então, que a gente sempre reconheça que a gente está num espaço de privilégio. Mas acho muito importante a gente deixar aqui registrado que, através do feminismo, nós conseguimos isso. Foram mulheres que lutaram para termos direito a voto. Homem nenhum lutou por nós. Alguns apoiaram a nossa luta, mas foram mulheres que quiseram estar aqui. Foram mulheres que quiseram votar. E esse ano, no Condim, a gente fez todo um trabalho para as pessoas ficarem sabendo que só fazem 92 anos que podemos votar. Só fazem 92 anos que podemos votar. E nessa perspectiva histórica, não foi um voto de que qualquer mulher poderia votar. Não era uma mulher que completava 18 anos e poderia votar. Então, é através de muita luta que hoje vocês nos representam nesse espaço de privilégio. É através de um movimento que é social, filosófico e político. Ele não é partidário. Ele representa os interesses das mulheres. Então, que vocês não percam essa diretriz. Estou aqui enquanto coordenadora do Condim, porque acho que é muito importante vocês focarem na luta das mulheres. Vocês têm 2 grandes compromissos aqui, dentro dessa casa, enquanto representantes. Representarem, sim, a valorização de políticas públicas para as mulheres, ampliar os nossos centros de referência, a nossa rede de proteção. Tem toda essa parte burocrática, administrativa, de legislação, e esse trabalho, acredito que vocês estejam preparadas. Mas acho muito importante sinalizar, na noite de hoje, que vocês precisam dar voz para as mulheres que não estão aqui. Para as mulheres que não chegam perto do parlamento. Para as mulheres que não acreditam que são capazes de estar aqui. Não só para ocupar as cadeiras que vocês estão ocupando, mas também para serem ouvidas. Vocês são as nossas vozes. Assim como a Marisol falou, que hoje era um dia de registrar as nossas vozes. É isso, vocês são as nossas vozes. Vocês são os rostos das mulheres caxienses. Vocês que vão enfrentar a estrutura machista, patriarcal que existe dentro da nossa Câmara. A gente sabe que é difícil, que por vezes compromete a nossa saúde mental, compromete a nossa saúde física, mas ser mulher, gurias, desde que a gente nasce é um tensionamento. A gente é questionada porque a gente é preta, porque a gente é jovem, porque a gente é mais velha, porque a gente está num espaço que está ocupando. Se a gente vai acumular todos os debates que trazem das dificuldades de ser mulher na nossa sociedade, a gente sabe que a gente está aqui porque a gente quer muito. A gente só está aqui, nessa noite, sentada, porque em algum lugar a gente quer. A gente quer chegar, a gente quer militar, a gente quer defender. E assim como digo para vocês que vocês são as nossas vozes, que a gente não esqueça que a gente também defende quem não acredita na gente. A gente também defende quem não discorda, quem não concorda com a gente. A gente defende quem discorda, inclusive pelo direito de discordar. E é isso que o movimento feminista faz. É isso que hoje a gente sentadas conversando aqui dentro, num ambiente que era extremamente machista, patriarcal, até ontem na nossa história, que a gente possa potencializar, que hoje são Casa das 7 Mulheres, atualmente 9 com a Gladys
e a Tati, mas que seja a casa das mulheres. Porque foi construído para homens e por homens, e está na hora disso mudar. Obrigada, Rita. A Sandra, isso? É Sandra? Samanta. Venha, Samanta. Fazer. A Samanta vai ser a última, tá, gente? Porque senão a gente precisa fazer depois considerações finais. Tá bom? Então, boa noite, meninas. É um prazer para nós, né, ver essa bancada ampliada de mulheres, né, representando nós. Eu hoje estou aqui representando o Conselho Municipal de Saúde, né? Estou à frente do conselho. Então, eu acredito que a gente vai conseguir avançar muito em políticas públicas para as mulheres, né? Com essa bancada maravilhosa, porque a gente tem políticas públicas, mas precisa ser avançado muito mais. A mulher precisa ter o direito de ter os seus exames, não ficar numa fila de espera há muito tempo, né? Há meses, há 1 ano, 2 anos. Então, eu acredito que Caxias do Sul começa a mudar, né? Com essa bancada de 7 mulheres, a Casa das 7 Mulheres, vai ser chamada assim, né? E eu acredito que a gente está num novo espaço, num novo tempo em Caxias, né? Mulheres à frente, e a gente precisa que vocês olhem, sim, para as mulheres que estão escondidas, que têm medo de se posicionar, que têm medo de enfrentar a luta, de enfrentar esse machismo, né? Muitas vezes porque acham que não têm capacidade, né? Ou ficam reprimidas com medo do que vai acontecer com elas. Então, nós temos que nos posicionar sim. É uma grande honra estar aqui, saber que essa bancada vai nos representar. E estamos aí. E que as mulheres possam ocupar cada vez mais os espaços, os conselhos. Eu acho que é nós que fazemos essa luta, é nós que sabemos o que o filho precisa, o que o marido precisa, né? O que o pai precisa. Então, que a gente possa estar ocupando cada vez mais esses espaços, e eu conto com vocês na luta da saúde de Caxias do Sul, principalmente a saúde da mulher, da adolescente, né, que a gente possa ter programas e políticas públicas concretas. Obrigada. Muito obrigada, Samanta. Meninos, agora a gente faz uma rodada final. Pode ser? Mas começa ao contrário, né? Você não deixa nossa caneta. Vou seguir. E vou seguir a ordem mesmo, nada de ordem alfabética mesmo. Tati, começa contigo, por favor. Uma consideração, se quiser comentar alguma fala, fique à vontade. Bom, então eu quero agradecer. Foi uma noite riquíssima. Adorei estar com vocês, ouvir vocês. Tenho certeza que a gente continua sempre trabalhando. E vamos à luta, sabemos que temos grandes desafios, mas eu tenho também a convicção de que já alcançamos conquistas muito importantes e assim a gente segue. Então, mais uma vez, obrigada por essa noite. Foi incrível, né? Precisamos fazer mais debates assim e tenho certeza que a cidade ganha quando mais mulheres ocupam esses espaços e a gente vai continuar lutando para que todas nós possamos estar aqui legitimamente representando, né, os nossos interesses, mas também os de todos os caxienses, de toda a comunidade, né? Muito obrigada. Obrigada, Tati. Sandra? Então, agradecer a todos que estão aqui, agradecer por este momento. Acho que é muito importante que nós, mulheres, nós, vereadoras eleitas e as vereadoras dessa legislação, estejam aqui justamente para a gente falar mais sobre a questão mulher. Mas lembre-se, todas as mulheres, a gente pode estar aonde a gente quiser. E a gente pode se desafiar a todo dia, a gente tem capacidade. A gente não pode duvidar daquilo que a gente quer fazer. Então, que sejamos, todas nós aqui, inspiração para cada uma de vocês que está em casa, nos assistindo. Vocês podem sim, vocês podem estar aqui. Seremos exemplos e inspiração para vocês, assim como as mulheres lá de trás também foram nossa fonte de inspiração. Boa noite e muito obrigada. No começo, quando eu cheguei, eu disse, a gente chega, sabe que vai
tá só as vereadoras, que vai ser um espaço majoritariamente feminino, a gente já vem para o plenário feliz. Porque normalmente não é assim que a gente vem para esse espaço. Então, obrigado por terem feito da minha noite uma noite feliz, que me incentivou a ser ainda melhor nessa próxima legislatura pela fala de vocês, pela confiança de vocês. Acho que não tem uma forma melhor da gente acreditar na gente mesma que não seja ouvindo de mulheres que a gente admira tanto, que essas mulheres também nos admiram. Então, muito obrigada, de verdade. E eu quero agradecer também a quem nos acompanhou de casa, dizer que a gente tem que estar em todos os espaços que a gente quiser e que a gente vai ser ferramenta de luta para a ocupação das mulheres aqui. Eu digo que quando a gente entra, a gente deixa uma porta aberta e essa porta tem que ficar aberta para que outros possam entrar com mais facilidade. Então, abriram um pouquinho para nós, a gente entrou um pouco mais fácil, agora a gente vai tentar escancarar ela para que entre todo mundo. Muito obrigada. Bom, acho que só agradecer e muito assim a vocês, né, todos que estão aqui, todos que nos acompanham, agradecer a essas falas sensacionais que a gente ouviu aqui, que realmente, né, nos incentivam, assim, nos empurram, né, nos dão mais força ainda para a gente seguir. E é isso que a gente faz aqui quando não é uma só. Quando nós somos 5, ou quando agora seremos 7, a gente se fortalece. Porque elas não vão deixar de acontecer as coisas que aconteciam e que a gente vinha comentando. Mas quando a gente tem mais alguém, a gente vem aqui, vem cá, Estela, vamos conversar eu e tu aqui, que nós não vamos deixar isso seguir desse jeito. A gente tem feito muito isso e vai fazer com mais força. E quando a gente falou aqui sobre olhar para trás e perceber essas inspirações, e quem já veio, e quem abriu a porta, e honrar, que foi linda essa fala, né? Honrar essas pessoas que já trabalharam tanto para que a gente esteja. E Rita, quando a gente pensa que a gente está aqui por causa dessa força toda, dessa mobilização, sabe o que isso nos dá? Responsabilidade. A gente não pode abrir mão desses espaços. E a gente faz isso na vida. A gente faz isso quando alguém nos chama para ter um espaço de liderança, de ter uma chefia no nosso lugar de trabalho, a gente diz, mas será que não era melhor o fulano, que está mais acostumado? Psst, não fala nada disso, não. Nós não podemos abrir mão dos nossos lugares. Então, assim, que legal poder ver e ouvir essas mulheres, as que estão aqui nesse momento e as que virão a estar aqui, quem sabe, nos próximos anos, e as que estarão conosco aqui, nos dando opiniões, sugerindo, conversando, debatendo, porque a gente é do debate, não é do embate, a gente é das discussões que são muito mais amplas. Então, estou muito feliz hoje também, assim, dessa nossa conversa, porque é ela que nos fortalece. Essas frases que a gente usa muito, que é muito lugar comum, mas que é real. Juntas somos muito mais fortes, né? É óbvio que é real. Porque sozinhas a gente vai sempre ter dificuldade, talvez a gente vá lá pro cantinho, vai chorar sozinha. Agora não, agora a gente vai dar a mão e dizer não, 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 não. E quantas vezes aconteceu isso aqui? Muitas, né, Rose, vereadora Tati, e a Sandra, que nos acompanhou muito, né, como assessora da vereadora Gladys por todo esse tempo, a vereadora Estela, da gente ouvir uma fala e dizer não, não, a gente não pode. E muitas vezes a gente ficou paralisadas. De dizer, não é, a gente não está ouvindo isso, não é possível que isso está acontecendo aqui, como é que a gente se manifesta? E a gente foi amadurecendo para entender que não, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa estar junto, a gente precisa fortalecer. Então, vocês são também a nossa força. Muito obrigada por estarem aqui. Bom, eu também quero agradecer. Vou começar agradecendo aqui a assessoria da PEN, as assessoras nossas, a Ti, Carol, a casa, né? Mas a todas e a todos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando. Foi muito importante esse debate. E eu fiquei também emocionada com muitas coisas que eu ouvi aqui, mas principalmente com as falas de quem trouxe para nós. Porque eu sempre achei, sempre falo isso, uma sala de aula, um debate, sempre é uma via de mão dupla. A gente está sempre aprendendo. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente aprende. E agora eu quero fazer um pedido um pouco ao contrário do que foi feito aqui de vocês para nós, que nós seremos a representação de vocês,
mas nós não seremos nada nem ninguém, e nem a nossa luta vai ter muito sentido se a gente não tiver toda uma organização na sociedade lutando pelas mudanças que a gente precisa, pelo fortalecimento das leis, dos espaços públicos, das políticas públicas. Então, nós precisamos, desde ser ouvida por aquelas mulheres mais distantes, mas principalmente de ouvi-las, porque a gente está sempre aprendendo desta forma e governando ou legislando muito melhor quando a gente ouve, muito mais do que falar para as pessoas. Então, obrigada pelas contribuições aqui, e nós contamos com todo o movimento, organizado ou não, mas por todas as mulheres e a colaboração dos homens nas nossas lutas, porque nós sozinhas aqui também não conseguiremos fazer muita coisa sem o apoio de muitas e de muitos que têm nos acompanhado, e independente da questão política partidária, neste momento, a gente sabe que ela é importante, mas tem coisas que perpassam, e a luta e a organização da sociedade que vocês aqui estão representando nos fortalece. Obrigada. Então, boa noite a todos que ficaram aí conosco, né? Ao pessoal que nos assistiu através da TV Câmara e também das redes sociais. Agradecer mais uma vez a Rose por ter proposto, né, tanto a lei quanto esse painel, a Carol, que comandou muito bem aqui, e todas as contribuições de vocês, né? E isso que a Rose disse é muito relevante. A gente precisa ocupar os espaços, seja através do Conselho de Saúde, seja através do CPM, seja através de outros conselhos, né? A gente tem que ocupar os espaços para que a gente possa, para que essas pessoas também nos municiem, para a gente lutar por mais políticas públicas aqui na Câmara de Vereadores. A gente é inspiração, mas a gente precisa que vocês também nos auxiliem nessa luta, porque é uma luta muito complexa, né? Então, a gente tem a parte da violência contra a mulher, que eu até nem falei naquele momento das falas, vocês replicando falas, né? E eu brinco muito, eu tenho 2 adolescentes em casa que eu crio, né? E eles veem uma notícia, e um dia eles me disseram assim, o homem matou a mulher. E daí eu, né? E eles assim, mas o que ela fez? Ela traiu ele? Eu disse assim, como assim? Vocês não vão falar isso? Isso não. Se fosse no caso contrário, é muito diferente. Agora, porque ela traiu, ele tem o direito de ir lá e tirar a vida dela. Ou tem o direito de ir lá... Exatamente. Então, esse é mais um tipo de fala que a gente tem que desmistificar e que a gente tem que trazer para a nossa realidade e debater, né, para que isso vá para as nossas casas e a gente também consiga, né, romper a questão toda estrutural, né. Então, essa é a minha contribuição e eu estou à disposição de vocês, como a Rose falou, não questões partidárias, né, mas a gente tem as questões de mulheres, que a gente precisa estar nos espaços e melhorar a vida das nossas mulheres, que muitas vezes são as chefes de família, né? E é para isso que as pessoas confiaram em nós o voto, para a gente fazer uma sociedade melhor, para a gente construir uma sociedade melhor. E eu estou à disposição de vocês para isso. Andressa, fecha, então, essa roda. Sim, obrigada, gente. Obrigada, né, as mulheres maravilhosas, enfim, minhas colegas, né, que estaremos fazendo um trabalho conjunto. Enfim, parabéns pela organização, Rose, gurias que trabalham aqui na casa. Acho que são essenciais espaços como esse. Acho que algumas lições que eu tiro de hoje, assim. Primeiro é que tudo que é sobre nós é político. Tudo que é ser mulher, como foi dito aqui, é política, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, assim. Já avançamos muito, mas ainda temos muito para avançar, né? Então, uma coisa que o Maurício, que é um parceiro nosso de luta, e é isso, saudar a presença dos homens, né? Porque as mudanças vão ser junto com as mulheres e homens juntas, gente. Não, inclusive a luta das mulheres, a gente só vai conseguir alcançar se os homens estiverem juntos, né? Mas o Maurício me fez uma reflexão, como a gente ainda precisa mudar a concepção. Nós não temos colegas vereadores aqui, né? Será que, se não fosse algo organizado por eles, nós não estaríamos aqui apoiando?
né? Então, acho que a gente precisa fazer essas reflexões também, né? Não no sentido necessariamente de crítica pela crítica, mas para que a gente possa percorrer essa mudança de concepção. E eu falei que muita coisa mudou e muita coisa precisa mudar por conta disso, né? Porque se a gente for olhar para quem veio antes de nós, né? As nossas vós, as nossas mães, eu sempre converso muito sobre isso com a minha mãe, é fruto dessas lutas, sim, né, que vocês trouxeram. E eu acho que nós aqui somos reflexo dessa mudança que a sociedade quer, mas eu tenho certeza que a mudança virá com a participação da sociedade, não vai ser o parlamento sozinho. Eu acredito, né, na mobilização social, na participação social, e que a mudança vem principalmente das ruas. Então, se nós estamos aqui, é sim por conta desse movimento, e a gente não pode esquecer disso, gente. Então, nós todos, vocês, mas nós, né, temos essa grande responsabilidade de poder dar o tom das coisas que a gente quer, porque senão não vai ter governo nenhum que vai nos representar. E, para finalizar, queria dizer que um grande desejo meu, mas tenho certeza que é um desejo nosso, mas digo meu porque eu estou aqui por conta de um trabalho coletivo, né? Foi falado aqui da Raquel Graziotin, né? A Raquel Graziotin, inclusive, tinha uma relação com o meu partido lá atrás, com o PCdoB, né? E foi uma pessoa que representou muito bem as nossas ideias e que trilhou um caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, é porque muita gente que, inclusive, está aqui, colaborou, e vocês, estando aqui, também abriram um caminho para mim, né? Então, que a gente não seja exceção, que a gente seja parte de um processo de transformação real da sociedade. É isso que eu quero ver, e eu acho que é para isso que a gente precisa lutar. Então, obrigada por essa noite, que a gente siga fortalecendo a nossa luta cada vez mais. Carol, deixa eu quebrar o protocolo e fazer só um aviso. Já que as mulheres do Brasil estão aqui, eu só quero divulgar a caminhada esse ano. Todos os anos acontece, né? Vai ser dia 1º de dezembro, com a saída aqui da prefeitura até o Parque dos Macaquinhos, a partir das 9 horas, isso? 9h30. Então, acho que nós estamos debatendo aqui a questão das mulheres. É uma caminhada pelo fim da violência das mulheres, das crianças. Então, é importante também, para quem está nos acompanhando e para quem está aqui, agendar no seu calendário essa data. Muito bom, um recado importante. Meninas, eu quero agradecer por tanto conhecimento compartilhado, por vivências que ensinam tanto, pela coragem, como a coragem de vocês inspira. Gostei muito de várias falas, essa fala de abrir as portas para que outras passem, né? E eu acho que é isso, né? Foi uma noite de potência, seja daqui, seja de uma plateia, com várias falas fortes também. Então, eu agradeço. Eu tenho certeza que, assim como eu aprendi um monte de coisa, quem está aqui no plenário, quem está em casa, aprendeu também. E eu acho que é isso. Nenhuma solta a mão de ninguém. E aí é uma corrente que vai puxando e por aí vai. Eu tenho certeza que vocês estão puxando outras mulheres e eu acho que sim, a gente vai ter parlamentos brasileiros com muitas mulheres ainda. A gente vai viver isso, tenho certeza disso. Muito obrigada a todas e todos que estavam aqui no plenário, a você que nos acompanhou até esse momento aqui na TV Câmara Caxias, também nas redes sociais do Parlamento. Bem, era isso. Uma boa noite para vocês. Obrigada. As comissões formadas por vereadores são órgãos técnicos e políticos que representam o poder legislativo, realizam investigações, analisam os projetos de lei ou de resolução e elaboram pareceres, ou seja, opiniões com embasamento jurídico sobre as proposições. Todos os projetos passam em primeiro lugar